A gente vai falar hoje sobre distúrbios relacionados com o uso da tecnologia. E, a princípio, no primeiro momento, a gente vai falar sobre... Vou passar aqui o slide. A gente vai falar sobre físicos, sobre os distúrbios físicos e mentais. Então, ontem também foi abordado pela equipe do Henrique e do Gabriel Sandoli sobre isso. Eles trataram sobre algumas doenças. E a gente vai passar, dar uma pincelada por cima também, para depois continuar falando sobre um outro tópico. Mas, enfim, aqui nós temos os distúrbios físicos, que são causados pelo uso excessivo ou ininterrupto das tecnologias. Em primeiro, a gente tem o cansaço visual, que é causado por passar muito tempo olhando para regiões fixas, como, por exemplo, a tela do computador, do celular. E isso pode causar irritação, deixar os olhos vermelhos, a visão embaçada e, em casos extremos, até náusea. A gente tem também a tendinite, que ela é causada pelo uso habitual dos braços e pulsos em posições não naturais, quando você vai digitar, quando você vai usar o mouse ou quando você está usando o celular também. Tem gente que normalmente tem muito problema com o mindinho. Eu tenho um costume muito errado de segurar o celular com um mindinho por baixo. Tipo, ele meio que carrega o peso do celular todo. E isso pode dar um problema. Pra frente é uma coisa que eu preciso melhorar. E, enfim, é uma das coisas que podem ser causadas pelo uso da tecnologia. A perda auditiva, que é o nosso terceiro tópico, pode ser induzida pelo ruído e, no caso, eu acredito que também foi comentado ontem sobre questão de música muito alta. Isso pode causar danos quase que irreversíveis à estrutura interna do ouvido. Também insônia, que pode ser causado pelo uso de smartphones e tal, tarde da noite. Até porque a luz azul emitida pelas telas estimula o corpo a produzir neurônios que são liberados quando você acorda. Então, por isso que ontem o Henrique comentou sobre a gente usar aquele filtro de luz azul, que é para realmente evitar isso, porque ele reduz essa quantidade de luz azul emitida para os olhos e tudo mais. Tem também a síndrome da vibração fantasma, que foi comentada ontem também, que é aquela questão da dependência do celular, que às vezes você acha que o celular está no bolso e ele vibra e tudo mais, e na verdade ele não está ali. E também tem o LER, né, que é bem conhecida, na verdade, e ela é desenvolvida quando a pessoa faz atividades repetitivas, com muita frequência. Então, por exemplo, às vezes movimentos repetitivos com o mouse ou o teclado podem ocasionar esse tipo de lesão. Tá, eu só queria adicionar também, nos distúrbios físicos, a tendinite, tem uma tendinite meio que especial que chama de hidradenite, que ela, assim, ficou popular por causa das pessoas que jogam videogames, assim, com os consoles, mas também pode acontecer com quem usa muito o mouse e deixa a mão muito tempo pressionado na mesa ou segurando alguma coisa por muito tempo. E a palma da mão ou algumas partes começam a ficar avermelhadas e ali ela pode sentir formigamento, só que isso vai ficando crônico e mesmo após não usar, isso continua acontecendo. Tem até estudos que fazem essa relação entre o jogar videogame com a tendinite. Enfim, vou passar aqui. Vocês me descobrem que eu estou com duas telas, aí eu sempre perco o lado do mouse. Deixa que eu falo. Essa parte. Aqui a gente tem alguns dos distúrbios psicológicos, alguns foram tratados lá na apresentação do Henrique, mas acho que alguns também não. A gente tem a síndrome do FOMO, expandindo é uma sigla, Fear of Missing Understood, eu não lembro direito, mas é basicamente o medo de você estar perdendo algo importante. E isso pode ser tanto uma notícia, quanto até alguma coisa, por exemplo, você, dentro da área da computação, você está perdendo uma tecnologia nova que
foi lançada e você não está ali antenado o tempo todo, ou você perdeu alguma notícia importante da política do seu país, ou até um conteúdo de entretenimento mesmo. E isso aumenta os níveis de ansiedade das pessoas e é relatado isso. Também tem a síndrome de burnout, também acho que essa aqui é muito conhecida para quem é da área, que é basicamente ela é caracterizada por um esgotamento. Ela não está intrinsecamente associada à tecnologia digital, mas as tecnologias digitais têm aumentado essa síndrome. E, assim, os sintomas dela são, por exemplo, a pessoa começa a negar as próprias necessidades dela para fazer o próprio trabalho. Ela começa a achar que outras pessoas que têm problemas realizando o trabalho delas é porque elas não estão se dedicando o suficiente, não porque realmente são problemas. E até a própria personalidade da pessoa começa a ser perdida e ela não consegue fazer mais nada que não seja relacionado ao trabalho dela. Isso é pela sobrecarga do trabalho dela, até chegar a um ponto que ela realmente se esgota sei lá, fica deitada na cama uma semana inteira e, sabe, assim, se chegar nesse ponto, realmente precisa de uma ajuda, assim. Alguns outros são o ego surfing, que é um pouco mais de curiosidade, assim, é meio bizarro, que é algumas pessoas desenvolveram manias de constantemente pesquisar o próprio nome delas na internet para ver se tem alguma coisa relacionada a elas que, tipo, foi associada, ou o que as pessoas conseguem ver pesquisando o nome delas na internet. Esse blog streaking, ele é basicamente uma compulsão das pessoas em compartilhar informações que muitas vezes elas nem deveriam ser compartilhadas, ou pelo menos não naquela hora, e informações muito pessoais na internet, e isso também é caracterizado como um distúrbio. O próprio narcisismo vem aumentando com as redes sociais. Para pessoas que têm esse distúrbio, ele também aumenta, porque elas ficam exibindo a vida delas, elas se expõem muito mais para conseguir um aumento do ego delas. Também há distúrbios de personalidade, em que pessoas acabam meio que incorporando personagens, mas elas acabam realmente mudando a personalidade delas e se comportando na internet como sendo outras pessoas que elas não são na vida real, assim. O stalking, todo mundo conhece, stalkear uma pessoa, pessoas que ficam obcecadas em outras pessoas e começam a ver tudo que acontece. Pode acontecer muito com parentes e amigos que quer conhecer a pessoa a fundo, ou acha que a pessoa está mentindo, alguma coisa assim. E a própria dependência da internet, de, de basicamente tudo que a gente faz acabar sendo dependente da internet e não conseguir se desligar dela em nenhum momento do dia, passar literalmente o dia inteiro dentro da internet fazendo tudo, desde o seu lazer ao seu trabalho. Tá, de acordo com esse centro americano de vício online, existem seis tipos de vício da internet, né? Que eles criaram, tipo, os itens, que é o vício sexual cibernético, são pessoas que assistem pornografia e tudo mais. Dependência de relacionamento cibernético. Dependência de rede social, que é essa questão que o Menossi comentou também, sobre a pessoa ficar muito tempo precisando de estar nas redes sociais, de estar sempre atualizado e tudo mais. Vício em jogos online, eu acho que isso acaba se enquadrando ali também na questão que causa também o distúrbio físico lá sobre a tendinite e tudo mais. A sobrecarga de informação, porque a gente está sempre recebendo muita informação e
e também a dependência do computador. Ou não só do computador, né? Eu acredito que de todos os aparelhos, seja celular, seja computador, seja tablet, acaba gerando esse vício da gente sempre querer estar conectado e tudo mais. Bom, a gente pensando nas doenças, não só nisso, mas a gente não queria só falar das doenças em si, e então a gente vem ver algumas coisas e, por exemplo, a gente acabou batendo no tema de seria legal trazer esse sistema de recompensa cerebral e como que a gente interage com redes sociais e com jogos e com coisas assim, basicamente só um pouco de como que isso acontece para o nosso cérebro. E, basicamente, o principal mecanismo é o mecanismo de dopamina no nosso cérebro. Pode passar. Uhum. A dopamina, ela foi descoberta em 1957. Ela é um dos 20 principais neurotransmissores que a gente tem para coisas urgentes no nosso corpo, uma comunicação urgente entre nossos nervos e órgãos. E em 1980, o Wolfram ele mostrou que a dopamina ela está relacionada à recompensa que a gente recebe por uma ação. Então, por exemplo, você sente sede e você toma água, e hoje em dia você, quando sente sede, você já pensa em ir tomar água, é justamente por um sistema de recompensa que acontece. Quase todas as nossas atitudes liberam alguma dopamina, assim, qualquer coisa que a gente seja recompensado por fazer. E isso acontece também no meio digital, claro. Porque, só fazendo um adendo ao que o Menos está falando, essa questão que leva à liberação da dopamina, né? Ela gera o vício porque as pessoas pensam na ideia de aumentar essa liberação diária de dopamina no corpo, e no caso isso está estritamente relacionado ao uso de computadores e jogos e tudo mais. Então, o que gera o vício é que quanto mais a pessoa usa, mais ela tem a liberação dessa sensação de prazer que gera a dopamina no corpo. Então, é nesse quesito que a gente está trazendo aqui. Vou passar aqui. Uhum. É só uma frase, né? A dopamina está fortemente associada à sensação de prazer e tem um papel fundamental na formação e manutenção dos nossos vícios. E pode passar. A gente queria trazer um pouco de redes sociais e um pouco de como que o Facebook faz isso com a gente. E, assim, foi um estudo, eu esqueci o nome do psicólogo, no caso, mas ele fez estudo com ratos e também fizeram estudos posteriores com humanos. E, basicamente, a gente fica viciado, ou a gente sente uma sensação talvez maior de prazer, pode não chegar a ser um vício, mas algum começo dele, não por coisas determinadas em si. É que nem um caça-níquel, assim, você sente se a liberação do seu prazer ela for aleatória e você não conseguir predizer ela, você não conseguir saber quando você vai ser recompensado ou não, você fica muito mais viciado naquilo. E ele faz até essa analogia ao caça-níquel com atualização de feed de notícias, por exemplo, que você nunca sabe quando você vai ver algo que vai te agradar ou não no feed de notícias, e às vezes você vai se sentir bem, e aí você é recompensado. E você continua vendo e vendo e vendo e vendo aquilo até você achar uma coisa boa e se sentir recompensado. É mais ou menos esse o mecanismo. E, tipo, foi descoberto que essa forma aleatória é a forma, assim, a melhor forma de viciar o nosso cérebro nessas coisas. Só queria falar um pouco do Facebook, um pouco fugindo do tema, mas tem a ver. Em 2010, o Facebook fez uma campanha para aumentar o número de votos, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E eles colocaram um símbolozinho só lá. E eles
conseguiram resultados maiores nos votos. E o Facebook ele continuou fazendo testes e experimentos mesmo sociais com as pessoas para, além disso, evoluir os algoritmos deles. Em 2014, eles fizeram um teste com 700 mil pessoas e esse teste, basicamente, eles tentaram influenciar o humor das pessoas. E eles colocaram algumas postagens que tenderiam a elas ter um humor mais triste e outros com um humor mais feliz. Eles conseguiram constatar uma mudança de humor. E eles conseguiram medir isso através das próprias métricas do Facebook em si, que percebem se você está ficando mais feliz ou triste, e já foi publicado estudos de tipo psicólogos contra os algoritmos do Facebook, e os algoritmos do Facebook foram mais efetivos do que alguns psicólogos. E até em predizer se a pessoa poderia ter depressão ou não, ou se ela iria começar um relacionamento ou não, coisas assim. E o que eu quero dizer com tudo isso é que as redes sociais têm cada vez mais poder de, não só de passivamente te mostrar as coisas, mas de ativamente influenciar o seu humor. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em mexer nelas em si. Além disso, elas são muito, muito boas são muito, muito boas em viciar vocês em continuar lá. Aliás, esse estudo do Facebook de 2014, ele foi meio que o último a ser publicado, porque depois teve uma repercussão tão ruim que até a própria editora desse artigo que postou isso do Facebook achou que foi errado. Só que é claro que eles não pararam de fazer experimentos, eles só pararam de publicar eles porque a repercussão de publicar eles foi ruim. E, bom, agora a gente está em 2020, né? E até as pessoas pararam de... O número de usuários jovens do Facebook caiu, mas o número do Instagram aumentou muito. E lembrando que o Facebook, né, tem o Instagram e o WhatsApp e até outras empresas incorporadas nele. Então, de qualquer forma, esses algoritmos eles têm dominado cada vez mais o nosso humor e coisas assim. O que pode gerar vícios e pode aumentar ainda mais pessoas a terem doenças relacionadas a esse tipo de coisa. Eu acho que é isso. Agora, concluindo assim, a gente não tem que ficar com medo de usar a tecnologia, mas a gente tem que saber o que é essencial ou não e saber se policiar, porque se a gente usar passivamente a internet, a gente vai acabar sendo manipulado, a gente vai ter o nosso humor manipulado, a gente vai ter nossas informações manipuladas, e se algum dia alguma empresa quiser influenciar a gente nos nossos viés ou na nossa até saúde, se a gente continuar sendo passivo nisso, eles vão conseguir. É isso. Até a sugestão que é dada é que seja realmente feita uma educação para as pessoas em relação a isso, tanto como educação emocional, sentimental, e educação no sentido assim, de você conseguir ter o controle sobre isso. Então, você ter um controle sobre a quantidade de horas que você passa nas tecnologias, na internet, e também não deixar que a nossa vida virtual, se eu posso usar esse termo, ultrapasse, ou seja, maior que a nossa vida real, que o nosso contato com as pessoas, que seja familiar, seja com os amigos, que o nosso contato virtual não ultrapasse isso, né? Para que não gere talvez um vício ou uma dependência da tecnologia. Eu acho que, no caso, a ideia não é a gente, exatamente isso que o Minos falou, não é a gente demonizar a tecnologia. A tecnologia não é ruim. O que é ruim é a forma como ela é usada.